Boa noite, irmãos. Hoje quero compartilhar uma palavra contigo, uma palavra ao seu coração sobre fidelidade. Sabe, em Apocalipse tem uma palavra muito famosa que fala o seguinte, Apocalipse 2, verso 10, diz assim: seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Isso me faz pensar sobre fidelidade, o que é ser fiel. O conceito de fidelidade é uma característica da pessoa que é fiel, que demonstra zelo, respeito por alguém ou lealdade. Constância nos compromissos assumidos. Ou seja, a pessoa ela é constante, permanece na mesma posição, hoje, amanhã e depois. Ela é constante, ela é fiel hoje, ela é fiel amanhã e ela continua sendo fiel. Qual que é o nosso problema hoje da nossa sociedade, da nossa nação ou de várias nações do mundo é a relativização da fidelidade. As pessoas se acham às vezes descompromissadas dos compromissos que assumiram porque elas não recebem os benefícios que gostariam de receber. Elas se sentem obrigadas a ser fiéis apenas se a outra parte continuar dando ou continuar suprindo as demandas que ela tenha. Então, se a outra parte continuar me abençoando, continuar me dando os benefícios que eu quero, continuar me dando o prazer que eu demando, então eu serei fiel. Mas se ela interromper isso de algum modo, ou se eu achar que ela não está mais sendo suficiente para mim, então eu acho que eu posso me desobrigar do compromisso que eu assumi. Isso, na verdade, não poderia estar mais longe daquilo que o Senhor espera de nós. O Senhor espera que nós sejamos fiéis. Deus espera que nós sejamos fiéis. Veja essa palavra, 2 Timóteo 2, versículo 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Veja, a característica do caráter de Deus é fidelidade. Ele é fiel, ele não pode negar a si mesmo, ele não pode ser infiel, porque não tem como ele ser aquilo que ele não é. E ele não é infiel. E veja, ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança. E como imagem e semelhança do Criador, ele espera que eu e você também sejamos fiéis. Fiéis a Ele, fiéis nos compromissos que nós assumimos com as pessoas, fiéis nos relacionamentos que nós temos, fiéis nas alianças que nós estabelecemos para nós. Nós precisamos nos manter fiéis, independente da situação, independente da circunstância, independente se eu estou sendo beneficiado ou se no momento eu não estou tendo nenhum benefício. Mas se eu assumir um compromisso, se eu assumir uma aliança, requer de mim que eu me mantenha fiel a esse compromisso. Eu seja constante e eu faça aquilo que o compromisso requer de mim. Então eu não posso simplesmente chutar o balde e dar o fora de um compromisso que eu assumi simplesmente porque eu não estou sendo mais agradado ou eu não estou mais satisfeito com aqueles termos. Ninguém me mandou assumir um compromisso, ninguém me mandou estabelecer uma aliança. Mas uma vez que eu estabeleci, eu preciso ser fiel. Uma vez que você estabeleceu, requer de você a sua fidelidade. Sabe, e um grande problema que as sociedades enfrentam, as pessoas enfrentam na quebra de aliança, na infidelidade no compromisso das suas alianças, é que elas atraem maldição para si. No caso do povo de Israel junto com os gibeonitas, eles estabeleceram uma aliança, mesmo que foram enganados, mas Josué estabeleceu uma aliança com os gibeonitas. Anos depois, Saul quebra esta aliança e mata os gibeonitas. Isso atrai, na época de Davi, atrai uma grande peste sobre a terra e sobre todo o território de Israel, pela quebra de aliança. A quebra de aliança, a infidelidade nas alianças atrai maldição. Esse é um comportamento e esse é um problema seríssimo
que nós enfrentamos hoje. Muitas pessoas estão atraindo para si, atraindo para as suas casas maldição, porque elas não estão sendo fiéis nos compromissos que assumiram, nas alianças que estabeleceram. O Senhor requer de nós fidelidade. E eu quero compartilhar algo sobre um benefício da fidelidade, o porquê que é bom e é importante que nós sejamos fiéis. Veja, a palavra de Lucas 16, versículo 10 diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Veja, essa palavra me dá o seguinte entendimento. A fidelidade, ela é como se fosse o objetivo de um rio. O rio flui em uma determinada direção, ele está buscando o mar, o seu ponto final. O ponto final de um rio é chegar até o mar. E o ponto final, ou digamos aquilo que atrai os recursos, atrai a prosperidade, é a fidelidade. Então, como se os recursos fossem o rio, a prosperidade estivesse ali no rio e ela está procurando e ela está indo em direção à fidelidade. Quanto mais fiel eu sou, mais apto eu estou para receber o que o Senhor tem para liberar. Quanto mais fiel eu me porto, quanto mais fiel eu me comporto, mais apto eu estou para receber mais responsabilidade, mais trabalho, mais recurso, mais prosperidade. O Senhor libera responsabilidades, libera trabalhos à medida que eu me porto e eu me mostro fiel com aquilo que eu já tenho, com aquilo que eu tenho nas minhas mãos. Às vezes nós temos uma tendência triste de desvalorizar aquilo que é pouco, aquilo que é pequeno, aquilo que é modesto. Porque, afinal de contas, qual diferença isso vai fazer? É apenas R$10, qual é a diferença que R$10 vai fazer no final do mês? Ou qual a diferença que R$10 vai fazer para aquele comerciante? Ou qual a diferença que esse pequeno valor vai fazer na minha vida? Mas não se trata de valores, se trata de compromisso. Não se trata se é muito, se é pouco, não se trata de quantidade, se trata de caráter, se trata de comportamento, se trata daquilo que o Senhor espera de nós, daquilo que eu devo, a resposta que eu devo dar para o Senhor e para a sociedade. E a resposta que eu e você precisamos dar é uma resposta de fidelidade. Nós não podemos ser menos do que homens e mulheres fiéis. Esse é o nosso compromisso, esse é o nosso chamado, essa é a nossa responsabilidade nessa terra como filhos de Deus. Então, a fidelidade atrai a prosperidade. Eu quero te dar um exemplo. Imagine que você é um empresário e tem 2 funcionários e você vai dar uma promoção para um deles e você vai escolher. E um dos funcionários candidatos a essa promoção é uma pessoa fiel, idônea, leal ao seu trabalho, leal à sua empresa, leal a você, que se mantém fiel nos seus compromissos. O outro candidato é uma pessoa desleixada, desleal e se mostra bastante infiel para com você e para com o seu negócio. Qual dos dois você vai escolher? Certamente você vai escolher aquele que é mais fiel. Ou seja, nesse exemplo simples, nós, como simples mortais, vamos escolher a pessoa que é mais fiel a nós e fiel ao nosso negócio para que nós possamos dar uma porção maior para ele de responsabilidade e de benefícios. Então, nesse caso, a pessoa que foi mais fiel atraiu para si mais trabalho, mais serviço e mais prosperidade. Então veja, nós precisamos estar navegando nesse rio da fidelidade. Quanto mais fiel eu e você, a gente se portar, a gente se comportar, mais recursos nós vamos atrair e mais recursos o Senhor terá prazer em nos liberar para que nós possamos continuar sendo fiéis e usar desses recursos para abençoar tanto a nós, a nossa família, como as pessoas que estão ao nosso redor. E veja, nós temos um grande desafio hoje. Provérbios 20, versículo 6 fala o seguinte: muitos se dizem amigos leais, mas um homem fiel, quem poderá achar? Veja, nós vivemos numa guerra de palavras.
As pessoas falam o que querem e dizem aquilo que vem dá na telha e simplesmente elas assumem da boca para fora muitos compromissos, estabelecem alianças e não têm, mas elas não estão compromissadas com elas mesmas ou dentro do seu coração a cumprirem aquele compromisso. É simplesmente da boca para fora, palavras jogadas ao vento. E o meu compromisso e o teu compromisso hoje é nós nos mantermos fiéis e em convergência com aquilo que nós falamos. Independente se as pessoas falem ou deixem de falar, independente se elas prometerem mundos e fundos para você, você tem um compromisso. Primeiro, com a palavra que sai da tua boca. Então, aquilo que você fala, aquilo que você se compromete, você está compromissado em cumprir aquilo. Independente se as pessoas à sua volta, às vezes do teu trabalho, da tua família, acham que isso é besteira, acham que isso é bobagem, acham que isso todo mundo simplesmente fala porque na hora do calor lá tá todo mundo animado e aí todo mundo fala que ninguém vai se deixar, aqueles amigos vão ser amigos eternos, fazem alianças para terem compromissos duradouros, eternos, mas passou uma situação, o tempo mudou, o clima esquentou, ou às vezes apareceu uma crise. Elas simplesmente se sentem desobrigadas daquilo porque agora a situação é outra, então eu não vou mais seguir na linha que eu estava ou seguir na aliança que eu estabeleci, eu simplesmente vou quebrar isso e está tudo bem. Veja, não está tudo bem. Quebrar uma aliança, ser infiel a um compromisso que você estabeleceu, não está tudo bem. Nós precisamos honrar aquilo que nós falamos, nós precisamos honrar o compromisso que nós assumimos, nós precisamos ser a imagem e semelhança do nosso Criador. Nós precisamos ser a imagem e semelhança do Deus que é incorruptível, do Deus que Ele é fiel, independente da circunstância, independente de como as pessoas se portam com Ele, independente de como as pessoas o tratam, independente de qualquer coisa, Deus permanece fiel. E essa é a característica que eu e você precisamos ter. Nós precisamos ser fiéis. Então, nossa responsabilidade, o nosso desafio nesses dias é: vamos nos manter fiéis. Fiéis à palavra do Senhor, fiéis aos princípios, fiéis ao nosso Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que você possa prosperar ainda mais e você possa fluir nesse rio em direção à fidelidade, para que quanto mais fiel você se coloque, mais em um nível maior de prosperidade você seja colocado. Deus te abençoe e até a próxima!